pessoal, tudo bem? Agradecer primeiramente os inscritos do canal. Estou bastante surpreso, como sempre tenho falado nos últimos vídeos. Os comentários principalmente. Quero que vocês saibam que muitas pessoas estão sendo libertas do sistema doutrinário apregoado pela Congregação Cristã no Brasil, pessoas que estão lá como eu estive, e que lá não tivemos oportunidade de esboçar os nossos pensamentos, não tivemos oportunidade de fazer perguntas, de criticar, só falar amém. E isso trouxe muitas doenças, muitas decepções, muita desunião nas famílias. Então as pessoas mas apanharam bastante. Uns não apanharam o suficiente para entender esse trabalho. Então nós temos que tomar muito cuidado em não sentir ódio das ofensas que nos chegam, não tratar com ódio essas pessoas, que elas estão adoentadas, elas não sabem disso, então elas veem a gente como inimigo. E eu percebi nos comentários, quando eu ponho lá no pau de arara que a gente brinca lá no comunidade, que eu pego alguém que vem ofendendo, eu isolo ele e jogo ele ali na praça pública do Canal da Reforma, e vocês, né, dá uma sangrada lá, dá uma batida lá. Mas eu estou contente que eu vi muitas pessoas dando conselhos, assim, explicando, né, que na realidade eles já foram fisgados. O coração deles, só de eles criticar a gente, ele já deu um passo na reforma, porque na congregação eles não podem criticar nada. Aqui, ao criticar a gente, o cérebro começa a desenvolver essa aptidão, eles querem criticar lá, não conseguem, e aí a semente da reforma germina. Então, parabéns para vocês que estão me ajudando nesse ministério. Esse vídeo é um vídeo de introdução. É um vídeo de introdução. Só para vocês saberem do que se trata esse próximo seriado, que é o Código de Ética, Disciplina e Conduta Ministerial. É uma reunião de ministério secreta, que o ministério agora não pode mais repassar para ninguém, porque é tudo com códigos ocultos nos papéis, nos documentos. O que se pode é comentar. Então eu estou comentando com vocês usando o meu princípio da boa fé, que eu acredito que vocês saibam. Acho que quem já me conhece há 20 anos nesse trabalho sabe. O que eu vou expressar, o que eu vou falar aqui é a expressão da verdade. Então queria então dizer que vocês no comentário estão de parabéns, e que hoje o Ministério da Reforma ele sobrevive, vive muito bem só com vocês. Hoje um ou outro pregador não é tão fundamental, talvez como no passado, 2001, 2002 era diferente. Hoje eu vejo que tem um exército de iluminados, de mestres e mestras da Reforma. Parabéns, vocês são os libertadores do povo da congregação. E você que está chegando agora, não se sinta só. Não se sinta só. Existem já, por informações que eu tenho, cálculos que eu faço, nós já temos em média já quase 1 milhão de pessoas que estão com a reforma plantada nos seus corações. A reforma está crescendo e elas vão comentando com os outros. Nós temos quase, na minha conta, mais de 1 milhão de pessoas já atingidas pela reforma. O vídeo, o site que eu tinha antes do canal de vídeos, tinha 5 milhões de leitores que já haviam lido o site. O primeiro canal tinha chegado quase 10 milhões de visualização. Aí o Braz derrubou. Foi bom porque eu tive um segundo canal. Também foi bom que o Braz derrubou, porque isso gera credibilidade na gente, né? A gente não está aqui para ganhar dinheiro, então a gente tem aquela força de voltar. Eu estou, ao invés de republicar os vídeos, eu vou regravar eles mais aprofundamento. Então,
Quanto mais derruba, mais forte a gente volta. E eu vejo que está vindo assim pessoas que eu nunca vi na reforma chegar falando aqui como se há muitos anos reformados já fossem. Então vocês são os libertadores. Vocês trabalham neste ministério. A questão não é a utilidade, aqui não tem útil e nem pessoa que eu sou um servo útil na reforma. Não, aqui não tem pessoas úteis, porque utilidade a gente usa e descarta quando não é mais útil. Não, aqui as pessoas não são úteis, aqui as pessoas são pessoas de valor. O que vale aqui é o valor da pessoa, não a utilidade. O valor do teu comentário. É mais importante a tua experiência de vida do que a experiência de vida de pessoas que a gente não conheceu no tempo das cavernas bíblicas. A verdadeira palavra de Deus, que é a Bíblia, é você. Você é a Bíblia dos seus filhos. Não queira ser Bíblia para templo. Não queira ser Bíblia de templo. Não queira ser livro de igrejas. Procure ser uma Bíblia para a tua família. A verdadeira Bíblia é a tua vida, é a bibliografia da tua vida. A tua vida é a palavra de Deus. Porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Não é o que Deus fez para Abraão que importa. O que importa é o que Deus fez na tua vida, para você transmitir para os teus filhos, para as tuas filhas, para os teus pais, para os teus amigos, para as tuas amigas. Você é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim. A Bíblia dos vivos. Você é a Bíblia. A tua história de vida é a Bíblia para os vivos. E é por isso que a gente não usa, não somos bibliólatras do livro da Igreja Católica. E não usamos Bíblia dos mortos para encher templo, para ouvir histórias de anjos que nunca aparecem, promessas que não acontecem, milagres que não acontecem. Tem muitos milagres na vida de muitas pessoas que estão aqui nesse ministério que não tem na Bíblia. Vocês não são alunos eternos dos escritores mortos. Vocês são luzes para os vivos. Vocês têm que escrever uma nova história. Não temos que ficar só nos milagres de Jesus. Nós temos que fazer obras maiores que Jesus. Nós temos que ser maior. Que o ministério de Jesus, ninguém vai fazer o dele. Mas tem coisas que você vai fazer que Jesus não fez. Mas você vai fazer. Porque você é a Bíblia. Você é a palavra de Deus. E não a história dos mortos. Não é a história de Sansão, de Davi. Não é a história de Paulo. Paulo é apóstolo. Ele foi apóstolo no tempo de vida dele. A graça de Deus não é a palavra de Paulo. Paulo é mortal. Paulo não tem as palavras de vida eterna. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. A única pessoa que não morreu e as palavras não morreram é as de Jesus. O resto é tudo mortal. Foi bom para a época deles? Ótimo. Mas para a nossa época agora, nós somos os mestres da reforma, as mestras da reforma. Agora a mulher não está mais calada, a mulher está falando. As mulheres estão falando, estão estudando. Não estão trancadas em casa cuidando de marido, de filho. Introdução a esse conjunto doutrinal, esse conjunto doutrinário desse tópicos de ensinamento, que é de ancião para ancião, e o povo, e de ancião para ministério, e o povo, né? O povo, na conversão, você é um povo coleteiro que não tem dignidade, não tem valor para saber disso, de acordo com a visão dos mais velhos do Brasil. Não é o ancião do Brasil, os anciãos mais velhos. Então, todo aquele ancião que promoveu esse estatuto para ancião, código de disciplina, eles entendem que depois que eles foram para o ministério, eles saíram de uma classe inferior de cristãos e foram para uma classe superior. Então eles entendem que o povo não tem valor e dignidade para saber essas coisas que eu vou falar para vocês. Eu acho que vocês têm esse valor. Troque a palavra templária de útil ou inútil e troque pela palavra valor. E aprenda a fazer na tua vida o que o ancião faz pelo templo. Ele ama o templo e o ministério. Você ama a tua vida e a tua família.
E não é só os consanguíneos, são os amigos, é a família que a gente forma, e tem os parentes consanguíneos. Eles não deixam você se meter na vida da igreja e acham que vocês são indignos de participar do ministério, então faça igual. Ele também é indigno de se meter na tua vida privada, na tua vida sexual, na tua vida conjugal. Se eles não dão a chave do templo para vocês, não deem a chave da tua vida, das suas escolhas para eles. Se eles batem a tua porta na hora de contar o dinheiro, bata também a tua porta para eles e conte o seu dinheiro com a tua família, invista nos teus estudos, para você ter uma profissão e ser útil à sociedade. O que eu vou falar aqui agora, para encerrar, é que antes de começar capítulo 1, capítulo 2, é por capítulos, você está vendo aqui? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, são 5 capítulos. Então esse aqui é o primeiro, esse aqui não é o capítulo, é a introdução. A carta começa com uma introdução antes de começar os capítulos. E a introdução, eu anotei aqui o que é mais importante, primeiro que ela é igual à lei de Moisés, ela já chega com disciplinas ameaçadoras. Então todos que estão no ministério, eles já receberam esse preâmbulo antes de começar a ler as primeiras ameaças. Então, o ancião, cooperador, diácono, cooperador de jovens estão vinculados a estas normas. Parece uma lei de Moisés, parece o livro de Deuteronômio de Moisés, é porque estão no Velho Testamento, então eles copiam o padrão mental mosaico, não de Jesus. No preâmbulo não tem o nome de Jesus Cristo, só tem leis e ameaças. Na realidade é o seguinte, o ministério deixa claro que as pessoas do ministério, o conselho de ancião deixa claro para o ministério que ninguém pode fingir que não entendeu. Todo mundo tem o dever de saber. É que nem a Constituição Federal Brasileira. Ninguém pode se eximir do conhecimento da lei. Eu não conhecia essa lei. Não, você tem que conhecer. Então, esses ensinamentos, esse código de disciplina e ética, que de ética para mim não tem quase nada, fazendo uma análise jurídica, eu entendo que esse código de ética não é ético para com o povo. Ele não é um código de ética e disciplina. É um livro das ameaças. É o seguinte, ou obedece ou está fora. É bem assim, está bem claro no preâmbulo, que é só um conselho de ancião que pode sentar mãos de ministério. Eu acho fora de ética, porque se o povo dá dinheiro para o ministério, por que o povo não pode reclamar e presidir uma sessão solene e votar pela destituição do irmão de ministério? O povo tem que dar dinheiro para irmãos de ministério que ele não elegeu. E tem que ficar debaixo da autoridade de quem o povo não elegeu. Isso não é autoridade. A autoridade é o ministro que foi constituído pelo povo, que nem o presidente da república. Bom ou mal, ele é autoridade. Ele foi constituído pelo povo. Porque do povo emana o poder. Na congregação o poder emana do braço. Então, não vejo como ético o julgamento dos conselhos de anciãos, dos anciãos mais velhos, julgar o ministério, quando tem um problema das cláusulas que motivam a decisão. Geralmente me parece o artigo 42, que fala das cláusulas. Não, é o artigo 9º do Estatuto. O artigo 9º do Estatuto fala quais são os motivos para sentar um irmão de ministério. O problema é que, nessa conjectura, para levar um caso até o Conselho do Brás, os ministérios regionais já foram abafando para não chegar no Brás. Esse que é o problema. 90% da podridão ministerial não chega no Brás. Então, o que acontece? Esses irmãos regionais, anciões regionais, eles que ordenaram os anciões bonecos das locais. Que boneco é quem que só obedece? É um boneco. É um patoco na mão dos mais velhos. Esses das regionais, sabe, se o ancião for para o Brás, ele certamente vai ser destituído. Vai chegar no Brás, vai tomar pancadão mesmo.
Aonde está a falta de ética e a falta de lisura, a falta de impessoalidade e falta de moralidade? É que esses irmãos de ministério são parentes e amigos. Você é ancião, você tem o seu filho que é ancião. Ele faz uma cagada lá no ministério, ele mata uma alma, estoura uma família, como eles falam, fala merda no público. Nas reuniões de ministério, eles falam assim com os conservos. Aquele cara falou merda na hora da palavra. Enquanto vocês deram glória, eles falam assim. E aquele cara só prega merda. Você acha que um pai, um tio, um primo, um cunhado, um amigo empresário, aquele irmão empresário, ele tem acesso à política, acesso a empresas, ele ajudou com dinheiro. Você acha que esse mundo de ministério vai chegar no Brás? Pensa, usa a cabeça, deixa de ser idiota. Vocês parecem burro aí no Brás. Vocês se fazem de burro, né? Porque para lidar com o povo que vocês ensinaram a não pensar, agir como burro é como se fosse um troféu para vocês, né? Vocês só enganam que não tem conhecimento. Mas tem muita gente que, com o Ministério da Reforma, voltou a estudar. Não subestimem o povo não é tão burro quanto vocês pensam. É o seguinte, tem uma outra coisa que já foi falada em vários momentos da reforma, é só uma repetição. Eles frisaram que Deus guia, o Espírito Santo guia o ministério e o ancião decide soberanamente. Então é o seguinte, o que é guiar? É conduzir, mas a decisão é do ancião. Então na congregação não é o ancião que apresenta o problema para o Espírito Santo e o Espírito Santo decide soberanamente. É o Espírito Santo que guia o que? Guia a presidência da reunião. Agora, o que acontece na reunião? Não é que o Espírito Santo guia. O Espírito Santo guia, não. É as pessoas que trazem os problemas para o ancião. Então, quem está guiando não é o Espírito Santo. Espírito guia, isso aqui é uma semidoutrina espírita. Guias e orixás. Então, assim, como se fosse uma sessão espírita. Então, tem que ter o quê? Uma intervenção de um espírito que diz o seguinte, ó, você está vendo isso aqui, está vendo isso aqui, ó, faz assim. Então, na realidade, o Espírito Santo teria tomado a decisão. Mas não, isso é uma ficção eclesiástica. Isso não existe. O que acontece é que as provas e as acusações chegam até o ministério, porque é o seguinte, não chega coisas boas para o ministério julgar, só chega merda, só chega corte, injustiças, adultérios. Então chega já um processo acusatório, só que quando ele chega, o caso já foi tratado antes de chegar a uma reunião de ministério, o problema já foi levado para o conselho mais velho. Eles decidem lá e eles já chegam com a decisão pronta, isso quando tem reunião, isso quando não corta o cara lá na catraca mesmo. Toma um cartão, o cara vai volta para casa. Quando o cara é assim, um pouco mais, vai dar algum problema, eles chamam para reunião, para sentir qual o feeling do cara. Então só chega podridão lá, entendeu? Coisas boas não chegam. Coisas boas é Deus que te paga. A direita não sai da esquerda. Agora o que chega lá é podridão. Dependendo do nível da podridão que vai para a televisão, vai para a mídia, só caso dantesco mesmo, vai para o Brasil. Então na realidade não é o Espírito Santo que está guiando o cara. É os conservos que criaram às vezes uma casa de caboclo para outro ancião, não gostam do ancião que prega de um jeito que eles não gostam. Então eles criam uma situação, eles juntam tudo, mandam olheiro gravar culto, tá cheio de olheiro, é que nem olheiro de futebol. Ele está olhando, ele está gravando tudo na caneta. Ele tem sistemas de detetive que grava todo o ambiente e pega, junta tudo, leva para o conselho. O conselho secretamente analisa, vê o que nós vamos fazer. Vamos fazer isso. Aí marca a reunião e ora a Deus para o Espírito Santo guiar. Mas eles já estão com a decisão tomada, entendeu? Isso aqui é uma falcatrua jurídica. E não notifica o irmão de ministério para ele saber o conteúdo da acusação, para ele apresentar uma defesa prévia, antes de eventualmente ter um recurso. Ele vai achando às vezes que vai receber um lugar para ter debate. E o ancião que vai para o Brás, geralmente, a maioria nem sabe o assunto que vai ter lá. Ele vai lá, pensa que vai receber até uma igreja para atender, uma missão. Ele pensa que ele vai receber assim, um destaque, mas chega lá, ele é massacrado. Já tem as gravações, já tem as testemunhas, as testemunhas acusatórias já foram chamadas. Ele chega assim, advogado. Então não tem nada de que o Espírito Santo, tem malandragem, isso que tem. Então, deixam de ser mentiroso. Não é porque tem 80 anos que pode mentir e está cobertado pela lei do idoso, não senhor.
A lei de idoso é com relação ao tratamento de urgência e, e ser preferencial em serviços públicos. Mas a idade não acoberta a mentira eclesiástica. Se você está com 80 anos, você merece um respeito como cidadão, mas como sacerdote eclesiástico é passível de crítica e combate ideológico. Não é nenhuma afronta chamar um ancião no exercício do ministério de diabólico ou falso ou dissimulado no exercício do ministério, não na vida privada com os netos dele. Não tem nada a ver. Mas no exercício sacerdotal eclesiástico, isso daqui é uma aberração. Isso daqui é uma falcatrua. Você não pode chamar uma pessoa para ser julgado sem avisar ele antes do que vai ser tratado, para ele também vir pronto para apresentar sua defesa. Então o cara chega desprevenido, aí diz que é o Espírito Santo que guiou. Aí eles tomam uma decisão, falam que o Espírito Santo guiou para tomar essa decisão. Mas coloca que soberano é o ancião. Então não é tão simples quanto vocês lêem. O ancião decidirá soberanamente. Não, não é tão simples assim. A sujeira é mais profunda. Também está no preâmbulo dizendo que tem que informar a família que não é o conselho de ancião que destitui a pessoa, mas são os próprios atos da pessoa. Quer dizer, então é o bate e esconde a mão, sabe? Então assim, o ancião julgará, ele fala assim, decidirá. Estou falando decidirá para não dizer que não é juiz, mas aquela palavra decidirá soberanamente a destituição do irmão de ministério, qualquer que seja, quando ele fala decidirá, a palavra é decidirá, mas o conteúdo é julgará. Porque tomar uma decisão, você toma uma decisão, que igreja você vai construir? Ou tomar uma decisão, que decisão você vai tomar de âmbito administrativo? Quando é âmbito administrativo, é decisão. Quando é âmbito acusatório, é sentença. Isso é sentença e julgamento. O que não poderia acontecer. É outra aberração jurídica. É o tribunal de exceção. O tribunal eclesiástico, que é o da igreja, ele é um tribunal de exceção. É vedado no Brasil o tribunal de exceção. Mas, por ser a igreja amparada pela lei, pode-se haver um processo acusatório administrativo. A pessoa tem o direito de se defender em primeiro grau, ele é sentenciado, tem que ter direito a duplo grau de jurisdição. O que é isso? Duplo grau de jurisdição. Toda sentença acusatória, que a pessoa é condenada, ele tem que ter um tribunal revisor. Eu sou condenado no primeiro grau, recorro para o segundo grau. Se eu sou condenado no segundo grau, eu vou para o terceiro grau. Que na realidade não é terceiro grau, é tribunal superior. Então é assim, como é que faz essa falcatrua aqui? É o seguinte, então teria que ser julgado na regional, a pessoa ser condenada na regional, que é os anciões mais velhos da região, e daquela decisão caberia um recurso do irmão que foi condenado ao Brás. Mas o que eles fazem aqui? Eles colocam o conselho de ancião do Brás é o único competente para julgar. Então você já começa o teu processo já no Supremo Tribunal. Você já começa sendo julgado lá. Então não tem recurso. Aí você vai ao Poder Judiciário, eles, se precisar passar o trator, mentir, iludir, jogar fumaça no juiz, eles jogam mesmo, não quer saber. E o juiz, doutrina da igreja, quer dizer, sabe, o Poder Judiciário no Brasil, para essas questões da comunicação em específico, ainda está um pouco desavisado, mas com o tempo eles vão entender. Porque eles também têm parentes, eles vão. Isso cada vez está o escândalo do poder está cada vez mais notório, visível. Então, no manto da legalidade, a congregação quer fazer o que quer, do jeito deles. E outra coisa, a decisão, para ser uma coisa feita diante de Deus, tem que ser feita diante da justiça. Uma decisão contra o ancião, ela tem que ser motivada, tem que ter um motivo, tem que ter provas, tem que ter testemunhas, certo? E tem que ter a fundamentação. No estatuto da congregação, não tem fundamentação. Não tem fundamentos de defesa. Tem fundamentos do artigo 9º acusatórios. Você senta no ministério, perde o ministério, se você fizer isso. O que diz o novo Código Civil para igrejas? Que todo estatuto que não vem previsto os procedimentos de recurso e a aferição do que é inidoneidade moral, esse estatuto é nulo. Por exemplo, na OAB, um advogado ele pode ser condenado por improbidade. Um exemplo, dando um exemplo. O que é improbidade? Tem que aferir. É isso. Isso não é. Tem que estar previsto. Inidoneidade profissional.
É inidôneo. O que é ser inidôneo como advogado? É isso. Tem que estar aferido, listado. Que passou daquilo não tem previsão estatutária. Na congregação não tem previsão de defesa nenhuma. E não tem aferição de nada. Se o ancião achar que você é inidôneo só porque você usou uma bermuda, isso não está no estatuto, mas ele corta você. Então, assim, não tem nada previsto, entendeu? Ele julga a seu juízo, é o que diz aqui. O juiz decidirá soberanamente a seu juízo. Então, não tem uma lei a ser seguida. É a cabeça do ancião. Abre aspas, a seu juízo. A seu juízo quer dizer, eu julgo como eu quero, como eu sinto. O que eu sinto é Deus. Isso é imoral, isso é antiético, isso daí é uma fraude jurídica e isso pode levar à nulidade do Estatuto da Igreja. A igreja tem que ter aferido o que é, qual é a indisciplina. Ela não pode usar bermuda, tudo bem, coloca lá. Aí o povo tem o direito de entrar com uma ação civil, uma ação pública, uma ação coletiva e entrar e derrubar aquele tópico do Estatuto que era abusivo. Por quê? Porque a lei não me proíbe usar bermuda e nem usar bermuda é imoral. Mas, teoricamente, poderia colocar isso e falar, você tem uma foto usando bermuda. É tão estúpido essa discussão, sabe? Alguém pode estar ouvindo, mas é disso que a igreja fala? É disso que a igreja fala. Se você casar com uma irmã, se você ficar viúvo, o ancião ficou viúvo, casou com uma irmã da Assembleia de Deus. Está no estatuto que isso é inidoneidade moral, ou é uma inércia, ou é um desacato ministerial? Não está escrito, não está escrito. Então não poderia haver essa punição. Por quê? Porque ela não está previsto, ela não está aferido no estatuto que esse fato em específico leva a uma situação de inidoneidade ou falta de fidelidade à doutrina, entendeu? Aqui está dizendo, se o cara não for fiel à doutrina, ele também perde o ministério. O que é não ser fiel à doutrina? Por exemplo, você casar com uma irmã da Assembleia de Deus, você ficou viúvo. Isso não está escrito, mas se você fizer, eles, a juízo deles, não a lei, a juízo, eu acho que isso está errado, porque eu entendi na Bíblia que não pode, que quem está na Assembleia de Deus não é filho de Deus, é filho do diabo, mesmo crendo em Jesus. Então, a meu juízo, você está condenado. Então, assim, você é julgado pela cabeça do ancião. Resumindo, é isso. E diz também, por fim, para não demorar muito, e depois nos próximos vídeos eu vou falar os próximos capítulos. Esse daqui, a introdução, e mais 5 vídeos. Se você não é inscrito e quiser se inscrever, você vai ser alerta. Senão não precisa assinar nada, não precisa se inscrever com nada não. É o seguinte, a destituição da pessoa não é um ministério, está bem claro. Que nós temos que passar, quem tem ministério, nós não, vocês aí. Que o irmão de ministério ele tem o dever de passar para toda a família dele, parentes e amigos, e para a irmandade, inclusive manda avisar para a irmandade, que o conselho de ancião, ele não destitui ninguém, é a pessoa que atrai para si a condição de inapto para o exercício ministerial. Então é assim, eu pratico algo que não tem previsão legal nenhuma, mas a juízo do ancião, na cabeça dele, a juízo dele, ele julga, se a juízo é julgar segundo a sua própria convicção, e não de acordo com uma lei pré-estabelecida. Vocês imaginam o poder judiciário julgando as pessoas pelo que o juiz acha. Exemplo, quando é filho eu absolvo, quando é empresário eu absolvo, quando é pobre eu massacro. Eu faço funeral online para rico, e funeral para pobre eu nem visito, mando o ancião local. E quando é ancião famoso, a gente abre a igreja, a gente põe dentro da igreja. Assim, é juízo. Eu julgo, eu acho isso, eu faço isso. Baseado em quê? A meu juízo. Então vocês estão sendo governados pelo homem mesmo. Mas está dizendo que o Espírito Santo guia. Não, o Espírito Santo não guia. Se o Espírito Santo guiasse, não precisaria levar o irmão para o ministério lá para o Brás. Julgar, mandava uma carta, o irmão está sentado. Mas por quê? O Espírito Santo guiou. Mas vocês falam que Deus aponta para o ministério, mas tem que puxar o SPC, o Serasa do cara. Então não foi Deus que guiou. Vocês quiseram isso, aí vocês vão pegar certidão. E milhares de pessoas perderam o menino, nem subiu ao ministério porque o nome estava sujo. O que também não quer dizer nada. Ter dívidas não faz da pessoa inidônea. Porque uma coisa é caloteiro, outra coisa é inadimplente. Vocês não têm critério nenhum. É que vocês fazem a cabeça de vocês. E como vocês são lá de 1940, tempo de Getúlio Vargas, vocês querem implantar a cultura,
tudo no tempo de 1940, 1950, mais os anciãos que são trasladados lá para o tempo das cavernas, do tempo de Moisés, e jogar na sociedade contemporânea. Fica impraticável viver nos moldes de séculos passados. É uma aberração isso aqui. Aqui tá coisa de gente séria. Vocês estão brincando com as pessoas, estão brincando com a vida das pessoas. As pessoas estão indo na congregação buscando Deus e achando que Deus está falando com elas. Para depois vocês chegarem lá no Braz e falar que a palavra, o cara falou um monte de merda, falar que a palavra é do diabo, cortar a pessoa. Vocês têm que chegar lá no púlpito, lá onde vocês cortaram o seu Antão lá no Piauí, chegar lá no púlpito e falar, tudo que vocês manifestaram aqui é do diabo. Vocês ficam com medo de apanhar do povo, né? Já tem uns comentários aí que vocês têm medo de apanhar do povo, são pessoas idosas. Por que vocês não vão no campo de batalha, na frente lá do povo? Ó, todo mundo que manifestou promessa aqui está manifestando a promessa como um sócio do diabo, porque vocês trataram o irmão do Piauí como sócio do diabo. Se ele pregou, ou sentiu uma alegria espiritual, não importa a forma de manifestação, porque é livre, não praticando crime, a pessoa, nem que ela pular, eu sou contra, mas a pessoa tem igreja que a pessoa dança. Na congregação não pode dançar. Agora estão dançando espada, né? Vocês pegam assim e ficam ali, né? Tudo bem, uma pessoa está se sentindo com uma espada, tudo bem, mas ele não fez mal nenhum. Vocês têm que chegar lá no povo e falar, gente, tudo que vocês fizeram aqui é tudo falso. Inclusive, está aqui o dinheiro da coleta de volta, porque vocês deram coleta baseada em culto falso. Está aqui, gente, ó, nós recebemos aqui, a palavra foi falsa, né, mas vocês ficaram com a coleta, né? Vocês são moleques, vocês não são pessoas sérias. Vocês estão brincando com a vida das pessoas. Isso é coisa de molecagem sacerdotal. E vocês têm que dizer, então, para encerrar, que não é o ministério que tira a pessoa do ministério, que julga e expulsa. É a pessoa mesmo que se autodestitui. Não, eles não me cortaram, eu que me cortei. Vocês querem que as pessoas, vocês são tão estúpidos, tão burro, tão cego, tão ignorante. Vocês não são ignorantes, são ignorantes, aí vocês são. Sem estudo, e são arrogantes, porque vocês não se aconselham com advogados imparciais. Vocês se aconselham com anciães advogados. Então tem os advogados que são imparciais, que dão um conselho bom para vocês, eu sei que tem. Mas vocês pegam o quê? A palavra final de um ancião antigo que é advogado. Ele quer jogar o mundo jurídico da cabeça dele nas pessoas, sabendo que é ilegal. Então não é o ministério, tem que avisar para a irmandade, avisar para a família, ó, se eu for sentado no ministério, é eu que quis sair, eu que fiz errado, eu atraí para mim, porque eu sabia e fiz errado. Eu não fui destituído, eu que entreguei, eu que sou o culpado. Então atrai para a pessoa todo o peso, entendeu? Para quê? Para não dizer que o ministério cortou e com isso não dá chance de defesa para a pessoa. Mas na realidade foi o ministério que cortou sem defesa. Faça um favor. Vocês são uma piada de mau gosto. Sai daqui.